Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião, mais um encontro. Sejam todos muito bem-vindos a este ambiente espiritual que Deus quer falar fortemente nos nossos corações. Desde já, eu quero convidar você para fazer uma oração junto comigo. Você que se vê assim, de repente, psicologicamente, essa semana não foi uma semana boa para você, ou emocionalmente, você até diz assim, Pastor Guilherme, fisicamente não tá legal, eu tô com uma dor agora, uma enfermidade. Então eu quero fazer uma oração por todos vocês, para que nada possa atrapalhar nem a sua atenção, tá? E nem o ambiente espiritual, para que você possa receber a mensagem que o Espírito Santo quer trazer para você nessa noite. Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos aí onde você estiver. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós entregamos esse momento de culto, esse momento de mensagem. Fala ao nosso coração, Pai. Não permita que nada nem ninguém atrapalhe a revelação daquilo que o Senhor tem para trazer para nós. Aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, entrega, Pai. Tenha liberdade no nosso meio. Se tem alguém no nosso meio que está doente, meu Pai, que recebeu um diagnóstico negativo essa semana, que não foi uma semana boa, que o Teu Espírito agora venha acalentar esse coração, meu Pai. Que a Tua mão possa tocar e remover qualquer dor sentimental, qualquer dor espiritual. E principalmente, meu Deus, se essa minha irmã, esse meu irmão tem uma dor física, receba a cura agora. Jesus te dá saúde nessa hora. Em nome de Cristo Jesus, receba a tua cura agora. Seja sarada, seja sarado agora, pela autoridade do nome de Jesus que eu tenho agora, que eu carrego. Eu determino, seja curado agora. Eu determino, usando o nome, falando em nome dele, seja curada, seja curado, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por mais uma noite, mais um dia de revelação, mais um dia que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Meu irmão, muito prazer estar com vocês aqui mais uma semana. E se você quiser, escreve nos comentários aqui da onde você nos assiste nesse exato momento. Coloca aí o seu nome e de onde você é, para a gente poder conhecer quem está chegando agora, para a gente poder conhecer as pessoas que têm acompanhado de perto e de longe, tá bom? Então, se você trouxe a sua Bíblia, se você tem acesso a uma Bíblia agora, se você é de papel, abre ela então no Evangelho de Lucas. E se você trouxe talvez a sua Bíblia online, se você tem o celular aí, abre ela, tá bom? No Evangelho de Lucas, capítulo 9, eu quero ler para vocês um texto a partir do versículo 3. Se você quiser, é o terceiro livro do Novo Testamento. Vocês me perdoem, irmãos, eu tô com a garganta um pouco inflamadinha, mas tá tranquilo, eu consigo falar normalmente, só de repente eu tossi aqui no meio da nossa reunião, não se assuste não, tá bom? Houve um homem chamado Nicodemos, que talvez você já assistiu ali o filme de Jesus Cristo, ou até aquele The Chosen, você vai ver quem é Nicodemos. Nicodemos é um homem, né, um homem inteligente, um homem da alta sociedade, e um homem cheio de questionamentos dentro do coração, um homem que queria aprender de Jesus, queria saber. E ele foi ter com Jesus uma noite, ele foi interrogar Jesus para saber mais, para aprender mais da fé. E ele falou para Jesus assim: Eu não entendi muito bem aquilo que você falou da gente nascer de novo. E Jesus fala para ele assim: Na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse então Nicodemos para Jesus: Como pode um homem velho nascer? Pode porventura voltar a entrar no ventre da mãe e nascer? E Jesus respondeu assim: Na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E não te maravilhes de eu ter falado, necessário vos é nascer de novo. Repare que aqui há um confronto. Alguém que está tentando entender algo com a mente carnal e alguém que está tentando explicar algo espiritual. Eu digo para você, tentar entender algo espiritual com a mente carnal
Diga assim comigo, é impossível. É impossível você tentar explicar ou tentar fazer alguém que ainda não tem o entendimento do Espírito, da palavra de Deus, é humanamente falando impossível. Nicodemos estava tentando perguntar para Jesus assim: você falou, Nicodemos estava sendo literal. Olha, você falou que é necessário nascer de novo, mas como que eu sou velho e vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? Ou seja, ele estava tentando entender como um nascimento carnal. E Jesus fala assim, Nicodemos, o que é carne e o que é espírito é espírito. Ou seja, quem enxerga as coisas de forma carnal não entende as espirituais. E o que entende as espirituais vai receber a revelação do que eu vou falar agora. E Jesus fala assim: para entrar, não pode ver o reino de Deus quem não nascer de novo. E aí, começo aqui a minha mensagem. A igreja, num todo, a igreja brasileira, num geral, num contexto, ela entendeu essa mensagem aqui, que para entrar no céu é necessário nascer de novo. E não é o que está escrito no texto. Não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é o seguinte: para entrar no reino de Deus, desde quando o reino de Deus é céu? Reino de Deus, eu quero que você que anota, anote isso. Reino de Deus é um ambiente eterno, é um ambiente espiritual. Reino de Deus é o governo. E aí eu começo aqui a abrir o seu entendimento. Presta bem atenção. Qual é a língua que nós falamos no Brasil? É o português. Por que que o brasileiro fala português? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Tá fácil de entender aqui, né? Então, por herança, nós falamos o português. Do outro lado do mundo, Portugal está lá no meio da Europa e nós estamos aqui na América do Sul, do hemisfério sul. E eles estão do outro lado do Oceano Atlântico. E nós falamos a mesma língua deles. Por que que nós falamos? Porque é uma herança. É uma herança de colonização. Nós ainda falamos o português porque somos colonizados por portugueses. O que eu quero fazer você entender é que talvez na época que os portugueses vieram para cá, 500 anos atrás, o Brasil era uma extensão do reino português. Tinha um rei em Portugal. O que que esse rei fez? Ele mandou um príncipe para o Brasil. E esse príncipe que veio aqui para o Brasil, ele era uma extensão do reinado português do outro lado do Oceano Atlântico. Quem lembra da época da história, quando a gente estudou história? Então, Portugal continuava lá onde é Portugal, porém, uma extensão do reinado do rei português era o Brasil. Estados Unidos, a mesma coisa, era uma extensão do rei da Inglaterra. Então estava do outro lado também. Estados Unidos está aqui em cima do Brasil no mapa, né? Tá do lado de cá do oceano. A Inglaterra está lá do ladinho de Portugal, lá no meio da Europa. Mas o pedaço de terra dos Estados Unidos era uma extensão de um reinado de um rei inglês. Por isso é que nos Estados Unidos se fala inglês, porque é uma herança de colonização inglesa. A Austrália, mesma coisa. Então você entende que um reino é um local de administração aonde um rei tem poder. Aos que anotam, anote isso. Um reino é um local aonde um rei governa, exerce governo. E o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, meus irmãos, não é o céu. Os céus, o reino dos céus, que não é o que está escrito aqui. Jesus fala sobre o reino dos céus, sim. Só que nesse momento ele não está falando. O reino dos céus é um pedaço do governo de Deus. Os céus são uma parte de um governo muito maior, que é o reino de Deus. O reino dos céus está dentro do reino de Deus. É uma das etapas, é uma das coisas que está debaixo do Rei dos Reis, que é o nosso Senhor. Quem está entendendo? Tá muito difícil, gente? Eu acho que tá fácil, né? Então, para entrar nesse ambiente, para você fazer parte desse reino aqui, que é o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Não é para ir para o céu. É para viver debaixo de um reinado, debaixo de um governo. E aí você diz assim, mas pastor, por que que Deus quer que a gente morra? Por que que Deus quer que a gente nasça de novo?
E aí você vai entender, agora que o Espírito Santo vai te fazer entender. Carregando as suas características, você não consegue ser governado no reino de Deus. Vou falar de novo. Para ser governado por Deus, é necessário que você perca o seu governo. Entendeu, sim ou não? Para você ser governado por Deus, você tem que perder o seu governo. Não dá para você ser governado por Deus no reino dele, você governando sua própria vida. Não tem como. É como se você fosse um teimoso. É como se você fosse alguém querendo viver por sua conta e risco, só que debaixo. Vou dar um exemplo aqui que todos vocês, eu tenho certeza que já passaram, se não, que já foram adolescentes, ou se você teve um filho adolescente, você já vai entender. Sabe aquele filho adolescente que quer fazer o que ele bem entende, mas debaixo do teu teto? Hum? Ele sabe tudo que é bom pra ele, tudo que você fala tá errado. Você que é pai, você que paga a conta, você que paga o aluguel de casa, você que paga a comida, você que paga a escola, você que paga o passeio, material, tênis novo, calça nova, tudo você dá do bom e do melhor. Mas quando você vai falar pra ele como deve ser feito, ele fala: "Eu sei o que tem que ser feito". Quando você quer viver no reino de Deus, só que sem ser governado por ele, você é como se fosse um adolescente que acha que quer viver debaixo do teto dele, do governo dele, mas fazendo a própria vontade. Aí o que que um pai maduro faz? Olha o seguinte, debaixo do meu teto, debaixo do meu governo, debaixo do meu reinado, quem reina sou eu. Não é isso que a gente fala pro filho? Quando você tiver o seu governo, que é a sua família, quando você tiver o seu reinado, que é a sua casa, lá você faz o que você bem entender. Agora, enquanto você estiver debaixo do meu teto, do meu governo, quem manda sou eu. Mais ou menos isso foi o que Jesus falou. Só que sabe o que a igreja entendeu? Que esse mandamento era para entrar no céu. Agora eu te pergunto, se para entrar no céu tem que morrer, por que Jesus está falando que tem que nascer? Morrer é uma coisa, nascer é outra. Isso nos traz uma revelação, que é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. O que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer da vontade do Pai, não da sua. E o entendimento que eu quero trazer para vocês é o seguinte: não é não é morrer para ir para o céu que está escrito aqui, é nascer para viver debaixo do reino de Deus. Muda tudo. O que a igreja entendeu? Que tinha que morrer para ir morar com Deus no céu. O que Jesus está falando aqui? Tem que nascer de novo para viver debaixo de um governo de Deus. É totalmente diferente. Qual que é o problema? O crente está achando que é só para morar no céu. E é muito além. Meu irmão, a salvação é só uma das etapas. O crente pensa que a salvação é o topo. E a salvação é só o começo. O crente acha que ele vai viver uma vida inteira tentando ser salvo. Não. Quando você é salvo, você deu o passo 1. Agora você nasce de novo para entrar no reino de Deus. E quando você entra no reino de Deus, não é só ser livre do inferno. Não, isso aí é só o passo 1. É você ser inserido num ambiente de governo, aonde agora você, a tua vida está debaixo do governo celestial de Deus e aonde você é dirigido por esse Rei dos Reis. E a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês é qual? O que que é melhor? O que que é melhor? Você ser rei da sua própria vida e viver uma vida inteira esperando morrer para ir para o céu? Ou você em vida estar debaixo de um governo celestial? O que que é melhor? O que que você acha que é melhor? Você viver uma vida inteira reclamando que gostaria de fazer isso, de fazer aquilo, mas não faz porque quer ir para o céu. Meu irmão, isso não é crente. Pessoa que entende o evangelho, ela fala o seguinte: eu não estou abrindo mão de nada das coisas desse mundo, porque eu não sou desse mundo. Eu não estou, não está doendo para mim abrir mão das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo não me dão prazer. Jesus falou: nada nos será dado se dos céus não vier.
Não nos dá prazer as coisas desse mundo, porque nós estamos debaixo de outro governo. O governo que rege esse mundo aqui é um governo maldito, é um governo podre, é um governo corrupto. A Bíblia fala que ele nasceu no maligno e jaz no maligno. Olha só, ele, o Deus desse mundo, Mamon, que é o dinheiro, ele corrompe pessoas. E por que que nós não somos corrompidos? Porque o nosso governo não é desse mundo. Jesus, tudo Jesus falou para nós, ele falou o seguinte: nós estamos por aqui, mas não somos. Somos de outra pátria. O que que é outra pátria? Meu Deus, é muito louco isso. É como aquele príncipe português que estava no Brasil, mas ele ainda era um braço de Portugal. E o nosso país, ele era uma extensão de Portugal aqui na América. É isso. Então, aquele príncipe que falava em nome do rei de Portugal, ele tinha uma pátria portuguesa em outro lugar. E nós, meus irmãos, temos uma pátria celestial em outro lugar, chamado Terra, chamado Brasil, América, Brasil, no meu caso, São Paulo. Eu não sei de onde você fala, mas nós estamos numa pátria que nós não somos dessa pátria. Nós fomos inseridos em um reino celestial, mas habitamos numa terra. Por isso é que para ter esse entendimento é necessário nascer de novo, porque com a cabeça antiga, com a mente velha, é impossível entender. Falar essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, para alguém que é carnal, a pessoa trava o HD, trava a cabeça dela, porque ela nunca vai entender, porque essas coisas são reveladas por espírito. Essas coisas são reveladas pelo Espírito ao nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus ao Espírito que habita em nós. É revelado, são coisas espirituais, são reveladas espiritualmente. Foi o que você leu ali. Ao que é carne, só da carne. E ao que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, você passa a enxergar coisas espirituais num ambiente terrenal. É isso que é nascer de novo. É você olhar para a tua vida e falar assim: a minha vida não faz sentido. Por quê? Porque eu não sou dessa terra. O meu governo não é daqui. Eu não respondo a Lula, eu não respondo a Bolsonaro, eu não respondo a governador, eu não respondo a ninguém. Eu obedeço e me sujeito às autoridades. Porém, a minha pátria, ela é celestial. Eu respeito os meus governantes, oro por eles, porém a minha pátria não é daqui. Eu não sou daqui. Eu sou um extraterrestre. Exatamente isso. Nós somos de um outro lugar habitando aqui na Terra. Somos de fora desse mundo. Então, meu irmão, só quem é nascido de novo é que consegue ser imergido no reino de Deus. E o céu é só o passo um, porque você viver para esse Deus, para ser a expressão visível de um Deus que é invisível, é muito bom, é maravilhoso. Vou repetir o que eu acabei de falar. Você é a expressão visível de um Deus invisível. Um Deus que habita lá na eternidade é visto nessa terra através dos filhos dele. E só pode ser visto aquele que nasceu de novo. Diga graças a Deus. Quem pegou a benção? Você pegou a palavra? Você entendeu? Nós não somos desse mundo, meus irmãos. Não se distraia, não se distraia, porque o reino de Deus, o governo dele está sobre você. Então você é sujeito a esse governo, a essa vontade superior. Nós somos governados, somos reis sujeitos ao rei dos reis. Aí você vai falar para mim assim: pastor, mas está escrito que nós estamos lá em Pedro, que nós somos reis e sacerdotes. Sim, somos reis e sacerdotes. Ou seja, exercemos governo e podemos fazer oferta. É o que está escrito ali. Só que debaixo de uma autoridade maior. Em Apocalipse você vai ver que todo rei vai sujeitar a coroa ao rei dos reis. Ou seja, nós somos reis aqui sujeitos ao rei da pátria superior. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos então.
Pai, muito obrigado pelo entendimento, pela revelação, pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Nós estamos nesse mundo, Deus, mas não somos desse mundo. Nós fomos inseridos num reino celestial, num reino espiritual, num ambiente eterno. Ah, Espírito Santo, revela-nos, ó Pai, tudo que eu falei aqui hoje. De nada adianta se o Senhor não revelar em espírito para esse meu irmão, se o Senhor não revelar em espírito para essa minha irmã, que eles tenham entendimento, que eles tenham revelação, que eles tenham, meu Pai, direcionamento e que o Senhor possa tratar, falar no coração de cada um durante essa semana, que todos eles vivam essa palavra, que todos eles entendam que a salvação é só o começo, que todos eles entendam, meu Pai, os níveis de entendimento que o Senhor está trazendo, meu Pai, o nível de profundidade, que o Senhor não está mais entregando mensagens simples e fáceis, porque o Senhor está dando uma porção superior, meu Pai. O Senhor está dando uma porção mais densa. O Senhor está tirando uma igreja da infantilidade. O Senhor está tirando uma igreja da pré-escola. E o Senhor está graduando, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo sabedoria. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está gerando filhos maduros. O Senhor está gerando filhos espirituais, não mais meninos, não mais crianças, mas filhos maduros. Essa é a minha vontade, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está trazendo entendimento para eles. Esse é o meu desejo de todo o coração, tirar uma igreja da infantilidade, tirar uma igreja da imaturidade e levá-los a um lugar, meu Pai, levá-los a um lugar novo, levá-los a um lugar de maturidade, onde o Senhor tem prazer em dar aos filhos maduros sabedoria, dar entendimento e dar níveis de entendimento, meu Pai, muito mais profundos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Eu vejo, eu creio num nível de maturidade muito grande, aonde, e eu falo por experiência própria, pela minha própria vida, onde nós fomos ensinados a partir de uma igreja imatura, a partir de uma igreja infantil, igreja de campanha, igreja de propósito, igreja que o foco é o homem, onde o foco é o problema do homem. E se você vem para o culto, vem para a igreja, para você se beneficiar de algo, então você ainda não entendeu o evangelho. O culto é a cruz, é onde você vem para morrer, aonde você vem para deixar a tua vontade de lado, a fim de saber qual a vontade de Deus para você. E muitas vezes a vontade de Deus para nós não é a nossa vontade para nós. É muito difícil ouvir isso, mas quase 100% das vezes, o que Deus tem para nós não é o que nós desejamos para nós. Por quê? Porque a Bíblia fala que os nossos pensamentos são muito pequenos e que Ele vê o que nós não vemos. E que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. Imagina alguém que tem uma visão de futuro, alguém que tem uma visão superior do que você está vivendo. Se ele está vendo o final do filme, ele sabe o que fazer no meio do filme para você não se esborrachar, para você não se quebrar inteiro. Então, por que duvidar? É o que eu sempre falo. Se você consegue andar de ônibus e dormir sabendo que tem alguém dirigindo o ônibus, por que você não consegue dormir sabendo que Deus conduz a tua vida? Se você consegue dormir no avião, lá a 9 quilômetros de altura, em cima do oceano congelante, e o piloto dormindo lá na cabine, e você consegue dormir, descansar, sabendo que vai chegar no destino, por que não descansar nos braços de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós? Essa é a minha palavra. Meus irmãos, você que tem ajudado mensalmente ou semanalmente esse ministério,
Fica ligadinho que você vai ver essa semana agora, a partir de amanhã, segunda-feira, já vamos começar uma série de vídeos. A cada 3 dias vai ter um vídeo. Nós fomos para outro estado fazer uma hiperprodução para alcançar muita gente. O que Deus está fazendo nesse ministério é algo lindo, maravilhoso. E essa semana eu tive uma injeção de ânimo, porque muitas coisas aconteceram. Nós já fechamos pessoas para ajudar, empresas para ajudar a gente na edição. Assim, a gente vai subir o nível do material produzido para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, se Deus toca no seu coração para você expressar sua generosidade, dizimando e ofertando nesse ministério, vou pedir para colocar o Pix aqui, você sinta-se à vontade. Ninguém é obrigado a nada, tá? E não vai faltar para você se você não ofertar, não dizimar. Não vai devorador pegar a sua vida se você deixar de dizimar ou de ofertar, nada disso. Deus espera uma expressão generosa de você. Tem que partir de você. Se eu tiver que ficar pedindo aqui, já não é expressão de generosidade. Agora você fala assim, nossa pastor, eu quero ajudar, eu quero contribuir com o que está sendo feito. Então, esse Pix é sempre o mesmo, é o Pix celular do nosso ministério, vai ser sempre o mesmo. O quanto você quiser expressar generosidade, você fique à vontade, tá bom? Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus tocar no seu coração, para você saber quanto e como é para você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se eu tiver que falar, aí já não é mais a obra de Deus, aí é a obra do Guilherme. Então deixa que o Espírito fala com você, tá bom? Vamos fazer a última oração. E quem quiser atendimento pastoral, no nosso grupo do WhatsApp, no final também vai ter um link aqui, debaixo do vídeo, vai ter um comentário, vai estar o link ali para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser todo dia receber uma palavra, uma oração, 9 da manhã eu mando uma palavra, uma oração todos os dias. Se você quiser e também quiser atendimento pastoral, é só você clicar ali e chamar a gente, que a gente tem o maior prazer em dar esse suporte para você, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fazer a oração final. Pai, o teu povo tem uma semana de bênçãos, de vitória, de poder, de portas abertas. Que cada dia o Senhor possa trazer luz, entendimento e revelação para cada um de nós. Eu quero entregar a vida dos teus filhos, a vida dos teus servos em tuas mãos, te louvando, te agradecendo e engrandecendo o teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Olha, um beijo no teu coração. Fica no nosso grupo do WhatsApp e até o próximo domingo. Deus abençoe a todos.